dia nós temos um tema que a gente traz para trabalhar, tá? Essa semana já é a segunda semana das nossas lives e tem semana que vem também. Então todo dia a gente traz um tema diferente, tá? Todo dia a gente traz um tema que aborde alguns assuntos relevantes para nós aproveitar esse tempo, né, que estamos aqui confinados. Quando a gente foi pego de surpresa com essa situação de... Deixa eu só mandar o convitinho, gente, para o pessoal ver que a gente já está online. Que a gente deveria ficar confinados e como o meu trabalho de influência digital é muitíssimo na rua, né? Eu falei, gente, o que eu vou fazer, né? O que eu vou fazer em casa, né? Como que eu vou levar algum conteúdo, levar alguma informação para as pessoas de alguma forma. Então, eu pensei, olha lá, o doutor Michel já entrou. Falei, vou no quesito, né, que histórias conectam pessoas. Então, eu pensei, vou procurar pessoas que possam trazer histórias para o nosso quadro, que seja uma forma de inspiração para todos nós, né? Então, eu tive a ideia e algumas pessoas acataram essa ideia e aqui a gente está para compartilhar as nossas informações. Isso, doutor doutor Michel Patrick, tá bom? Eu vou mandar o convite para ele, por favor. Está aguardando, tá? Já ele está ao vivo conosco. Oi. Olá, boa noite, doutor. Boa noite. Michel. Tudo bom? Tudo jóia. Saiu o Miguel, mas não tem problema não. Saiu o Miguel, verdade. Por isso que o pessoal está perguntando aqui. Eu tô falando uma coisa, saiu outra, mas já apaguei. Oh, meu Deus do céu, eu faço essas coisas afoita, né? Essas coisas erradas. Não tem problema não. Já vou arrumar aqui, gente do céu. Ontem eu escrevi amor sem R. Eu faço umas... É muita pressão. Não tem problema não. E aí, como Já me chamaram de Maico, Miguel. Tem problema não. Tem problema não. E aí? O que o senhor Tudo bem. conta? O que o doutor nos conta? Pois é, né? Vamos conversar aí. Se você quiser ir conduzindo aí, que é a minha primeira live, eu não sei como fazer isso não. Manda aí, vamos ver como que você faz. Tranquilo. Pessoal, vocês tem um coraçãozinho do lado de vocês. Vocês apertam naquele coraçãozinho durante a live inteira. Toda hora, ó, chega a fazer calo no dedinho de vocês aí. Apertando o coraçãozinho para nossa live ser entregue para mais pessoas. Para mais pessoas poder ser compartilhado, né, as informações para essas pessoas. Então, ficaria extremamente grata se vocês apertassem nesse coraçãozinho. Isso! Muito bem. Pode apertar, não precisa ter vergonha. Pra onde que eu aperto, eu também quero apertar no coração, não tem aqui no meu não. Não, só eles podem apertar o coração, a gente não consegue, senão ia ficar com o dedo aqui na tela também. E do ladinho de vocês, onde tem comentários, se vocês quiserem fazer perguntas, vocês podem ficar à vontade em perguntar, né, doutor? Pode, fique à vontade. Relacionado ao nosso tema, claro. E também aqui do lado do comentários tem 2 quadradinhos com pontos de interrogação. Se vocês querem fazer uma pergunta e não querem ser identificados, é só fazer a pergunta por ali, tá, gente? Que eu leio aqui e pergunto pro doutor, tá bom? Então, fique à vontade, pode perguntar e o doutor fique à vontade de falar como que o senhor veio parar no Mato Grosso, a sua formação. Fale sobre você para nós, conte. Então vamos lá, né? Eu sou Paulo Rodado, vim de Goiânia, nasci em Goiânia, mas cheguei aqui com 5 anos. Então já sou naturalizado cuiabano praticamente, né? Então já faço parte da cidade. Fiz toda a minha formação desde o início aqui mesmo, né? Estudei na Escola Técnica Federal. Fiz eletrotécnica lá, sei trocar uma lâmpada como ninguém.
E depois fui enveredar para a área da saúde, né? Mas antes fiz biologia na UFMT, Ah, você mas tá fiz biologia, mas era muito mato, eu queria ver gente, aí resolvi fazer medicina. Aí eu fiz medicina lá também, na UFMT, e depois fiz cirurgia geral lá, porque para ser cirurgião plástico, você precisa ter 6 anos de medicina, 2 anos de cirurgia geral, já foram quantos aí? 8, né? 8. E depois mais 3 anos de cirurgia plástica. Então a formação é longa, né? E aí não dava para fazer aqui, porque aqui não tem. Aí eu fui para fora, né? Fui fazer cirurgia plástica em Campinas, né? No hospital chamado Sobrapar, que fica ali dentro da Unicamp. E aí eu fiz cirurgia plástica lá, voltei em 2012 e fiz concurso para professor da UFMT de cirurgia plástica e do pronto-socorro também como cirurgião plástico. E tenho consultório aqui em Cuiabá. E o senhor dá aula ainda? Dou aula lá para os novos alunos aqui da medicina, né? Os alunos que vão, os próximos médicos aqui da nossa região, né? Ai, que top, que legal. É gostoso, né? Que você ensina e você aprende também, né? Desde novo, eu tinha um cursinho aqui também em Cuiabá. O povo mais da antiga vai lembrar, ele chamava Panvet. Era um cursinho de pré-vestibular, que era assim, professores acadêmicos de medicina. Uma galera ali da medicina que não tinha muita grana se juntou e montou esse cursinho. Então eu tenho um monte de aluno aí do cursinho que agora é colega médico já também, né? E as outras profissões. Então sempre dei aula, sempre. É bom, né? Quem dá aula é outro. E o senhor tem consultório também, né? Tem um consultório aqui que fica ali próximo do Coração de Jesus, Instituto Vivan. Instituto Vivan. E daí, o senhor faz quantos anos então que o senhor mora aqui? Tem muito tempo, né? Não precisa falar, você não vai falar a idade. Senão vai descobrir a idade aí, né? Não vai querer. Desde os 5 anos, né? Então, 38 anos aqui já. Ah, tá certo. Já sou novo cuiabano. Cuiabá. Eu vim para o Mato Grosso também muito nova. Meus pais vieram acompanhar os meus avós quando eu tinha 2 anos e meio de idade, né? Eu vim de Santa Catarina. Então, estou praticamente também há muitos anos aqui, né? Sou matogrossense também. Sim, e aqui a terra é muito boa, né? E dá pra gente viver muito bem aqui. Dá para cultivar bastante trabalho, bastante coisas, né? Sim. E tá, o que mais que a gente poderia estar falando sobre... A gente colocou o tema, né, da cirurgia plástica em tempo de Covid, né? O que a gente poderia falar em cima desse tema para as pessoas? Uma pergunta que estão fazendo toda hora para mim, né? E aí, doutor, quando que a gente volta, quando que eu posso operar? Porque, não sei se você sabe, existe uma orientação nossa da própria Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica para que não se faça procedimentos eletivos. O que são procedimentos eletivos? São procedimentos que não são de urgência e nem emergência. Isso, que não devem ser feitos, né, a princípio, né, nesse período inicial da pandemia até segunda ordem. Então, como a cirurgia plástica ela tem um campo bem grande de atuação dentro de cirurgias eletivas, que são as cirurgias que não são de urgência nem de emergência, então ela se enquadra nesse perfil de que a gente não pode, no momento, fazer, sob pena de algum paciente, né, pegar ter algum um risco, né? Do Covid e está passando por uma recuperação pós-cirúrgica, né? É lógico que isso pode mudar, a orientação até agora é de que não se faça. Mas você sabe, as informações estão mudando praticamente todos os dias, né? Então, eletivo, né? Como? Por exemplo, o implante de prótese mamária, esse não pode, né? Uma lipoaspiração também não pode, porque agora um paciente que teve um trauma, teve perda de um tecido e aí tem que reconstruir, aí isso não é uma cirurgia eletiva, é uma urgência, aí você está autorizado a fazer.
Estão perguntando aqui quando que volta as consultas, né? Eu acho que já responde aí o que você Em passou, né? relação, em relação às consultas, as consultas a gente está fazendo as consultas de pós-operatório, ou seja, aquelas pessoas que operaram antes desse período e ainda estão em recuperação. E também algumas consultas, a gente chama de pré-consulta, uma consulta via online, né, para tirar algumas dúvidas, alguns pacientes que tiveram um retorno e ainda não operaram, mas estão se preparando, você Tá. deu aí, apareceu? Apareceu. Uhum. Então é Pode isso. falar. Então, em relação às consultas, a gente está fazendo a gente chama de pré-consulta, né? Você agenda lá e a gente pode fazer uma pré-consulta online para tirar dúvidas em relação a isso. Mas a confirmação do procedimento tem que ser ao vivo durante o exame, na hora que passar a pandemia aí. Quando? Não sei, né? Espero que o quanto antes, né? Como todos, né? Uhum. E a Gisele perguntou aqui também, tem umas perguntinhas aqui. Como fica a questão dos ajustes, se ultrapassar um ano desse período? Deve ser refinamento, né? Cirurgias de refinamento. Ela falou ajustes. E ajustes, aham. Se ultrapassar Reajuste? desse período. Não, dos ajustes. E como fica a questão dos ajustes? Se Deve ser algum ultrapassar um ano. refinamento, né? Alguma cirurgia que a pessoa teve alguma intercorrência ou tem que fazer algum refinamento, a gente chama de refinamento, né? Dá Aham. alguma melhorada no que já fez, vai estender do mesmo jeito, né? Não tem como operar, vai fazer o quê, né? Isso aí é negociável, né? Cada cirurgião com seu paciente vai negociar isso. Vai ver o que vale a pena correr o risco ou não, né? Sim. No momento não dá, né, para Não, fazer. não pode, né? Isso. Uhum. Não. A Gisele está perguntando também se as cirurgias são feitas por partes ou você opera, por exemplo, mama e abdômen na mesma cirurgia. Essa é uma pergunta muito interessante, né? Porque as pacientes parecem que querem entrar dentro de uma máquina, né? E sair do outro lado Bem pronta. perfeitas. Parece que é meio fácil, assim, mas não é, né? Não é assim. É óbvio que quanto maior o número de cirurgias, a gente vai aumentando os riscos. Uhum. Dá para associar cirurgias? Dá para associar cirurgias, né? Por exemplo, uma cirurgia de abdômen, lipo e mais um implante de próteses. Dá, porque porque aí eu consigo trabalhar num tempo seguro, mas isso eu tenho que examinar a paciente. Às vezes, ela é uma paciente que não está num peso tão adequado, tão interessante, está um pouquinho acima, e aí a lipo demora um pouco mais, aí eu estendo a cirurgia, aí não vai dar tempo. O grande problema de associação de cirurgias é o tempo cirúrgico. O ideal é que a gente fique entre 4 a 6 horas de cirurgia. Uhum. Ou seja, eu me programo para esse tempo, de 4 a 6 horas. Até 4 horas, sinal verde. De 4 a 6 horas, um sinal amarelo. O tempo já está ficando meio arriscado. E depois de 6 horas, os riscos aumentam muito de complicações, como a embolia pulmonar, que é uma das coisas que a gente mais tem medo na cirurgia plástica, como qualquer outra cirurgia, mas na plástica principalmente, né? Porque eu falo o seguinte, a paciente entra bem e tem que sair melhor, né? Uhum. Então, eu não posso aumentar os riscos, além do que é preconizado. Então, a associação de cirurgias, ela é permitida, desde que a gente avalie o paciente e eu consiga fazer essa cirurgia num tempo adequado. E aí, isso só durante o exame mesmo. Que consegue, né? E a Renata perguntou aqui para fazer uma lipo e abdômen, qual o IMC mínimo?
O IMC, IMC. Primeiro a gente sabe o que é IMC. O que será IMC, né? Isso, você acertou. É o índice de massa corpórea, que é a relação entre o peso e a altura ao quadrado. Parece que é uma coisa meio complexa, mas tem vários programinhas no Google, você coloca lá IMC, eles já calculam para você. Dá seu peso e altura e já aparece. O IMC normal de uma pessoa, ela vai variar entre 18,5 a 25, certo? Então, quando eu pego o meu peso e divido pela altura ao quadrado, se esse valor dá entre 18 e 25, essa paciente está dentro do seu peso adequado para aquela altura. E o IMC, um adendo aqui, né? O IMC é um parâmetro rápido de avaliação, mas não é o melhor. O melhor é uma bioimpedância, uma avaliação com um nutrólogo, uma nutricionista, mas a gente costuma usar o IMC no consultório para fazer uma triagem inicial, porque não é o meu objetivo tratar a parte nutricional ou a parte da nutrologia. Para isso, tem profissionais específicos para isso, né? Mas eu uso, então, o IMC, a pergunta lá, o IMC para a gente fazer uma triagem inicial. Então, o normal é de 18,5 a 25, certo? De 25 a 30 é sobrepeso, se a resposta dá isso. De 30 a 35 é obesidade grau 1. De 35 a 40, obesidade grau 2. E acima de 40 é a obesidade mórbida, que você já deve ter ouvido falar, que é aquela paciente que tem indicação, ou paciente, de fazer até uma redução de estômago, se ela não perder o peso das vias naturais. Quais são as vias naturais, né? Readequação alimentar, exercícios durante um período, e aí agora ela é candidata à redução de estômago. Se ela fizer assim, se o IMC dela estiver acima de 40, ela já está indicada a fazer uma redução de estômago, certo? Voltando lá, então, a partir de quando eu posso fazer uma cirurgia plástica? A maioria dos estudos, e isso até no último congresso, agora em novembro, que o Congresso Brasileiro de Cirurgia Plástica, eu assisti uma mesa só sobre isso, a maioria dos autores e dos especialistas no tema nos orientam a operar a paciente desde que o IMC esteja abaixo de 28. Veja que, como eu disse, 28 não é o normal. Qual que é o normal? Abaixo de 25. Uhum. Mas, a partir de 28, eu já posso. Mas não quer dizer que vamos, né? Aí vai depender do quê? Imagine o seguinte, uma paciente que está com IMC de 28, ela está no sobrepeso, certo? Uhum. Acompanha o raciocínio. Ela está mais próxima da obesidade do que do normal, que é 25. 28 é mais próximo de 30. Então, se eu operar com IMC de 28, muito provavelmente eu não vou conseguir tirar toda a gordura que eu preciso, né? Porque ela ainda está um pouco acima do peso. Vamos supor de uma forma... você sabia mais de uma coisa? Eu tenho um limite para lipar uma paciente em relação ao seu peso, né? O limite é até 7% do peso, ou 5%. Eu costumo usar 5% quando eu associo cirurgias. Então, se a paciente pesa 70 quilos, eu posso lipá-la até 3,5 litros de gordura. Então, se essa paciente está lá no IMC de 28, se eu preciso tirar 6 litros para ela ficar com a cintura legal, para ela ficar fininha, eu não vou poder, porque eu só posso tirar 3,500. Então, o resultado provavelmente não vai ficar tão adequado. Daí as reclamações, né, de algumas pacientes, falam, doutor, eu queria sair uma Barbie, sair bonitinha, mas eu não saí, porque operou um pouco acima do peso. Agora, imagine alguém operando com IMC de 21, 22. É aquela pessoa que está magra, tem flacidez, se ela veio perdendo peso, e tem uma gordura localizada. Aí a lipo vai conseguir tirar toda a gordura que precisa. Aí é onde eu vou ter o melhor resultado, né? Então a resposta é,
abaixo de 28, IMC abaixo de 28, eu já poderia operar. Mas quanto menor o IMC, melhor o resultado. Melhor E resultado. outra coisa que eu falo, que eu gosto muito de falar, aí não é política do corpo que eu quero, porque o corpo é seu, né? Eu falo para o paciente, você é que vai falar, doutor, mas eu não gosto de ser magrinha, nunca fui magrinha, eu quero ter, só tirar essa flacidez. Bom, se o IMC está abaixo de 28 e você entende que o resultado não vai ser tão bom quanto alguém que está com IMC baixo, o corpo é seu, vamos fazer. Tem gente que fica muito bem, está feliz, né? Não quer ficar magrinha. Ela quer só tirar aquela flacidez, aquela paciente que teve 2 gestações, 3, e a barriga está com um grande excesso de pele, está com uma gordurinha localizada, a gente vai dar uma afinada na cintura. Então, ela é uma candidata a fazer, e ela não quer ter uma barbezinha fininha, com, né, toda ali magrinha. E aí dá para a gente fazer. Certo? Aqui a Lu perguntou quantos meses os exames já feitos valem. Isso aí vai de cada serviço, né? De cada médico, hospital. A média dos exames, eles costumam valer em torno de 6 meses. Alguns até 1 ano, mas desde que essa paciente não teve nenhum problema durante esse período. Ah, ela teve uma infecção, ela teve uma perda sanguínea por um outro motivo, aí o ideal é fazer uma nova avaliação. Uhum. Perguntaram também, doutor, fale sobre o enxerto de gordura. Acho que é isso, ela falou, no seio. Oi? Ah, tá. Essa é uma pergunta que me fizeram aí. Interessantíssima, né? É um assunto bem legal. Você sabe o que é enxerto? O que significa a palavra enxerto? Enxerto do lado e carne de um lado, gordura do seio e jogar no outro, né? Mais ou menos isso. Quando eu faço enxerto, eu estou pegando, de gordura no caso, eu estou pegando gordura de um lugar e colocando em outro, certo? Por que a gordura, nesse caso, é boa? Nesse caso, a gordura é um aliado nosso, né? E a gordura é boa, né? Por quê? Porque a gente pode utilizá-la, por exemplo, para aumentar um glúteo, para melhorar uma depressão no bumbum. Glúteo é bumbum, né? Vamos falar aqui um termo mais, né? De repente as pessoas não sabem o que é glúteo. Glúteo é o bumbum. Onde que é o glúteo, né? Glúteo é o bumbum. Então, o bumbum, se você colocar a gordura em algumas celulites do glúteo, dá para diminuir também a celulite, que é um dos grandes inimigos, né? E algumas pacientes pensam assim, eu vou usar gordura, não vai dar celulite? Pelo contrário, a gordura trata a celulite. É igual pensa uma rua com um monte de buraquinhos, eu vou lá e tampo esses buraquinhos com gordura. Então vai melhorar. Né? É um dos melhores tratamentos para a celulite, em graus elevados. Então a pergunta acho que foi sobre o uso desse enxerto de gordura na mama. Isso. Não é? Isso. Será que dá ou não? Qual que é a sua opinião? O que você acha? Pois é. Agora eu coloquei você. Ai. Passei a resposta. Não parece meio esquisito? Parece ou não que é meio esquisito? Mas eu acho que depende muito, acho que daquela pessoa que tá com déficit de, sei lá, não sei. Não sei te falar. Mas você acha que pode? Eu posso colocar gordura na mama? Eu acho que sim, não pode? Pode colocar assim na mama. E como que a gente começou a usar isso? Algumas pacientes têm aquela terrível doença que é o câncer de mama, certo? Isso, aí uma paciente tem um câncer, teve que tirar a mama e depois foi reconstruir essa mama. E na reconstrução ficou algumas áreas com depressão, com buracos, ou durante a radioterapia ficou com o tecido mamário está ali com problemas, está com uma pele que não está de boa qualidade, muita retração. A gordura, ela tem muitas células que ajudam a melhorar e aumentar a produção de colágeno e elastina.
que são as duas substâncias mais importantes para regeneração tecidual, para melhorar o tecido e para esse tecido ficar com uma qualidade boa. Então, se eu pego gordura e enxerto nessa mama, né, nessa região, eu vou conseguir melhorar bastante o tecido mamário. Vou melhorar bastante essa mama. Então, com o início do uso dessa gordura na reconstrução mamária, os resultados foram muito interessantes, né? Passou-se a aventar a possibilidade de também aumentar uma mama de uma paciente que tem mama pequena e aumentá-la ao invés de se utilizar a prótese mamária. Nossa, né? E aí, isso é uma possibilidade, sim. Né? É uma possibilidade. No Brasil, ainda não se faz muito, porque é um procedimento um pouco mais demorado, eu tenho que fazer várias sessões, não dá para eu, numa única lá, igual com uma prótese, já colocar a prótese e está tudo bem. Então, às vezes, eu tenho que fazer 5, 6 sessões a cada 3, 6 meses, então é um procedimento longo. Eu tenho que fazer o enxerto de gordura em várias camadas, né? Se você ver aqui, eu até separei um livro que tem essa questão. Veja, as gordurinhas, você consegue ver? Ó, são várias seringazinhas, ó, com várias gorduras, e eu tenho que ir colocando, aqui, ó, eu vou colocando aos poucos, em várias camadas, né? Não dá para eu ir lá e encher uma bola de gordura, porque senão ela não sobrevive. Nossa. Por isso que não é um procedimento assim tão fácil, não é tão rápido, né? Demora. Ele dá um resultado mais natural? Geralmente é o resultado mais natural, é uma mama com mais naturalidade, porque a gordura ela não é tão fixa, tão dura como a prótese, né? Então, geralmente são resultados mais naturais. Então, tem uma polêmica, né, de usar gordura, se na hora de fazer alguns exames, se eu vou conseguir achar o câncer ou não, né, pode misturar, isso é uma questão também. Os estudos, a maioria dos estudos mostram que não atrapalham, mas ainda carece de mais estudos, né, nesse quesito aí. Ah, entendi. Certo? O que você tem mais aí? Ele é mais invasivo ou não? Não sei mais. Não, não é mais invasivo, não, né? É um procedimento rotineiro da cirurgia plástica. O enxerto de gordura é um armamento muito interessante para o cirurgião plástico. A gente pode usar a gordura em qualquer lugar que você imaginar, praticamente. Né? A gordura pode usar até tem alguns estudos até para aumentar pênis. Então a gordura ela pode ser usada em tudo que você imaginar praticamente. Interessante. Aqui está perguntando também, eu queria falar mais sobre... Aqui, tem sonho de fazer uma cirurgia de levantamento dos seios, mais lipo. Ela quer fazer o levantamento dos seios e mais a lipo, ela quer saber se tem como. Renata. Olha, esse é um procedimento que, a princípio, pode ser feito em conjunto. Por que a princípio? Como eu te falei, né? Vamos lá, existem vários tipos de mamas. Né? Existem mamas em que eu tenho uma flacidez pequena, eu levanto rapidinho, eu já consigo montar a mama. E tem outras mamas que tem uma flacidez muito grande, a gente chama de pitose. Quem me acompanha lá na internet, me acompanha aqui, vê que eu falo bastante sobre isso, sobre pitose mamária, né? Outra coisa, para mim a cirurgia de mama é a cirurgia mais difícil que tem. Eu costumo dizer que é a cirurgia mais trabalhosa e mais difícil. Por quê? Eu acho assim que eu vejo algumas pessoas que fazem, depois elas ficam, mas eu acho que o peito ficou um pouco maior. Um ficou mais do que o outro. Então, ficou, sei lá, ficam, sabe, questionando muito. Então, eu percebo, assim, que é algo bem detalhado, bem complexo, né, para justamente. Para sair. Porque justamente. São duas coisas que você está trabalhando, né? Não é uma. Essa é a resposta. São duas, né? Isso. A gente até costuma fazer assim, quando a gente monta uma mama que estava caída, coloca ela aqui em cima na cirurgia, aí o outro olha para você assim, agora faz igual, né? Do outro lado.
É mais Nunca difícil. vai fazer igual, né? Nunca vai fazer igual. E a gente já Nunca. nasce com elas, com os dois sexos Ótimo, isso iguais, aí, né? né? Nós somos assimétricos, nós não somos simétricos perfeitos, então nunca vai ficar igual. Não é esse o objetivo da cirurgia. Se alguma paciente entra com esse perfil, eu quero mama igualzinha, já não é uma boa candidata, porque as mamas não são iguais, Não sai né? iguais. Elas são diferentes e assim vão continuar. Mas imagine o seguinte, é lógico, você tem uma mama que é muito grande, a outra é média ou pequena, a maior eu vou diminuir mais, para ficar mais próxima da outra, mas igual não fica. Não é esse o objetivo da cirurgia plástica. Então, por isso que ela é, sim, uma cirurgia difícil, ela é tridimensional, não é? Ela tem alturas, volumes, então é uma cirurgia, não depende só do médico, depende do tipo de pele, depende se a paciente está ganhando ou perdendo peso, porque a mama tem gordura também, né? Se você perde peso, a sua mama diminui. Uma coisa que eu falo, a mama é uma das únicas coisas no corpo da mulher que não melhora com malhação, com exercício. Aliás, até piora em alguns casos. Por quê? Porque perde gordura, ela fica mais flácida, mais murcha. E aí... não vamos malhar o peito, então. Aí você fica nessa loucura, né? Você quer um corpo perfeito, malha, mas a mama vai ficando pior. E aí o cirurgião plástico, tem que correr atrás para melhorar a mama, né? Mas não é simples, não é fácil. Então, voltando à pergunta, porque eu tinha que falar isso para entender a importância de que, às vezes, eu não consigo associar isso chama mastopexia. Vai aprendendo aí. Quando eu levanto uma mama, eu estou fazendo uma mastopexia. É o termo técnico para levantamento da mama. Que eu posso fazer com ou sem prótese. A maioria das vezes é com prótese, né? Porque se eu estou falando de uma mama flácida, caída, ela precisa de um volume. E o volume, no caso, é a prótese. Então, se essa mama é complexa, uma mama difícil, eu vou gastar, às vezes, até 3, 4 horas nela. E aí, que tempo que vai sobrar para eu fazer uma lipo? Que, em média, é 2 horas, 2 horas e meia de cirurgia. Então, às vezes, eu não consigo associar. Às vezes, eu consigo. Então, depende da complexidade da mama e do tamanho da lipo. Mas é um procedimento que a gente faz com uma certa frequência. Mastopexia mais lipoaspiração. Entendido? Entendido, né? Entendido. E sobre o implante de prótese por baixo do músculo ou não? Qual a diferença? Boa pergunta, né? Acho que tem o que é diferente, né? Um tipo de... Isso aí é uma pergunta que a mulherada treinou aí para fazer, que elas sabem que essa é a pergunta mais difícil que tem dentro da cirurgia plástica, né? E aí eles querem me pegar. Parece aquelas perguntinhas assim, agora eu vou pegá-lo, né? Deixa ele pegadinha. Comigo. Pegadinha, né? Por quê? Porque nós temos duas frentes. Nós temos os cirurgiões que defendem o uso da prótese abaixo do músculo e aqueles que defendem por cima do músculo. Então, assim, na região torácica, eu tenho um músculo bem grande que chama peitoral. A gente chama de peitoral maior, que é que vocês malham na academia para ficar com o peitoral, o músculo mais desenhado, os homens mais, né? Então, esse músculo, eu posso, às vezes, utilizá-lo para segurar a prótese. Com que objetivo? Para que eu vou colocar a prótese atrás do músculo? Na sua humilde opinião. Vamos tentar raciocinar aí para as meninas acompanharem. Essas perguntas aí, eu não faço medicina, não. Vamos lá, porque se você responder, você vai me acompanhar, você vai entendendo aí a lógica. Por que será que eu vou colocar a prótese atrás do músculo? Será que, qual o meu objetivo? Sabendo que um dos piores problemas é a mama cair com o tempo. A questão da flacidez, você fala? Então imagina o seguinte, o músculo é um tecido forte, que segura, tá? Então, se eu coloco essa prótese atrás desse músculo, teoricamente eu vou segurar mais essa prótese, não vou?
um músculo segurando a prótese, para essa mama não cair. Essa é a ideia, não é a ideia? Parece que é meio lógico. Eu vou colocar atrás do músculo, né? E a prótese não cai, a mama não cai daqui 20, 15 anos. Se fosse fácil assim, todos os nossos problemas estariam resolvidos, né? Mas não é tão simples assim. Por quê? Em alguns casos, quando eu coloco abaixo do músculo, realmente a prótese fica presa aqui, tá? Porque o músculo segura essa prótese. Mas a mama, o tecido mamário, não fica grudado nesse músculo. A mama cai. Então, às vezes, a paciente pode ficar com o que a gente chama de dupla bolha. O que é dupla bolha? Parece que ela tem duas mamas. Uma mama aqui, que é a prótese, e aqui embaixo a outra mama que está caída. Então, o aspecto não fica bonito, fica um aspecto de uma mama quadrada, com duas bolas aqui em cima e duas mamas aqui embaixo. Então, nem sempre atrás do músculo é a solução. Para algumas pacientes, sim. Aquela paciente, por exemplo, que tem muita flacidez, não tem muita mama sobrando, é só pele mesmo, essa é uma boa candidata, porque não vai ter muita mama para cair depois, só pele. Aí, se eu coloco atrás do músculo, eu seguro essa prótese, para que essa prótese não fique segurada só pela pele. Tá? Então, essa é a diferença. Quando colocar ou não atrás do músculo. Em alguns casos, é interessante colocar atrás do músculo. Em outros, não. Uma paciente que tem uma mama num formato legal, não tem flacidez, não tem por que eu ir lá e colocar atrás do músculo a prótese. Atrás do músculo, alguns movimentos maiores fazem com que essa prótese movimente muito. Então, não é para todo mundo, não é para, vou colocar para todo mundo atrás do músculo, ou para todo mundo na frente do músculo, depende de cada paciente. Então, esse é um grande problema, né? Às vezes a paciente vai lá e fala assim, doutor, eu quero atrás do músculo. Por quê? Porque a amiga colocou e o da amiga ficou bom. E aí ela acha que o dela também tem que colocar atrás do músculo, mas ninguém é igual a ninguém, né? Então, por isso que essa coisa de colocar ou não atrás do músculo fica tanto martelando na cabeça das mulheres aí. Atrás do músculo não são para todas as pacientes. A gente tem que selecionar. É isso. Nem todas conseguem ter o mesmo resultado, ou você pode fazer, né? Tem que ser uma análise individual de cada pessoa. Sim. Deixa eu ver que tem uma pergunta também. Que é a questão você pode fazer somente para quem tem deixa eu ver, uma cicatriz, acho que é. Deixa eu só... Um reparo. Tem como fazer um reparo somente da cicatriz? Eu acho que é aquelas cirurgias que ficam com cicatriz. Realmente essa é uma questão interessante também, né? Uma questão bem que às vezes a gente é colocado para pensar. A cicatriz, ela tem muito mais a ver com o paciente do que com o médico. Na maioria das vezes, desde que seja um médico que tenha a formação adequada, que é cirurgião plástico, e todo cirurgião plástico, a princípio, estudou para fazer uma cicatriz com uma característica interessante, com menos problemas. Isso a gente faz durante a formação inteira, todo dia aprendendo a dar um ponto para esse ponto, essa cicatriz ficar o mais fina possível. Tá? Por isso que cirurgia plástica é com cirurgião plástico. Né? Porque, não sei se você sabe, tem alguns colegas por aí que não são cirurgião plástico e começam a fazer cirurgia plástica. Você acha que é uma boa ideia? Oi? Você acha uma boa ideia? Não, eu não, né? Você faria uma neurocirurgia com um cirurgião plástico? Não. Né? Então, cada um na sua especialidade. Então, o problema é esse. E tem alguns aí por aí que fazem. Então, pessoal, na hora, já aproveitando esse adendo, na hora de procurar o médico, tem que pesquisar no CRM,
Lá tem um espaço que coloque e vê. Tanto de erros que a gente vê por aí, né? Vê se o profissional é mesmo cirurgião plástico. E na Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, ele tem um site. Todo cirurgião plástico tem que estar inscrito nessa sociedade. Se ele não estiver lá, ele não é um cirurgião plástico formado pela Sociedade Brasileira, ou ele não terminou os estudos, ou ele não está seguindo as normas da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Então, assim, visto isso, se esse médico tem toda essa formação, a partir daí a cicatriz tem mais a ver com a paciente do que com o médico. Veja bem, não é jogar o problema para ela, eu fiz muito exercício, eu mexi aqui, não é questão essa, não. Não é nem sempre é o tal do repouso. O problema é que algumas pacientes, se não aconteceu nada de errado na cirurgia dela, não teve infecção, não abriu ponto, ela fez o pós adequado, se ela tem um problema que a gente chama de cicatriz hipertrófica ou queloide, isso é genético. Ela produz muito colágeno. Ela produz essa substância, colágeno é a substância, é o cimento da cicatriz. Se você produz um cimento além, que é o cérebro, o organismo dela, não sabe a hora de parar, ela continua produzindo. Então, aquela cicatriz fica elevada, grossa. E aí, essa cicatriz é uma das mais difíceis para a gente tratar, porque é genético. A maioria dos estudos não conseguem melhorar uma cicatriz completamente, uma cicatriz queloidiana. A gente consegue aliviar essa cicatriz, tem vários tratamentos, né? Você pode usar fitas de silicone, você pode usar corticoide, você pode usar beta-terapia, que é um tipo de radioterapia, sabia disso? Tem até radioterapia para corrigir cicatriz. Laser, e uma coisa que é super nova é o enxerto de gordura. Até enxerto de gordura a gente pode usar para melhorar cicatriz. Veja que mesmo nos melhores dos tratamentos, em até 70% das vezes, a gente consegue melhorar, mas 30% não. Então vão ter 30% aí de pacientes que mesmo usando tudo que tem de mais novo, essa cicatriz não vai melhorar. Então, para ver se uma cicatriz pode ou não ser melhorada, só durante o exame. A gente tem que ver a cicatriz, examinar e passar todas essas possibilidades para os pacientes. Antes de fazer o exame. Uma coisa interessante hoje, existe algumas, a gente chama de tatuagem, né? Umas tatuagens para mimetizar ou a cor da pele. Existem alguns profissionais fazendo esse tipo de tratamento e em alguns casos são bem interessantes. Mas tem que procurar a experiência dele, ver quantos casos que ele já fez, para não usar uma tinta diferente e aí deixar mais marcada ainda a paciente, fazer pigmentações, né? Mas é um tipo de tratamento também. Antes de procurar fazer, acho que tem que fazer uma pesquisa, uma análise, né, bem minuciosa para não errar. É igual alguém, né, que vai fazer uma tatuagem, né? Teoricamente, ele procura o melhor profissional. Se eu fosse ele, não ia procurar pelo valor, né? Uma tatuagem que custa 500 e a outra 2.000, provavelmente alguém que está fazendo lá está cobrando mais, ele se aperfeiçoou mais, ele procurou mais, isso de uma forma geral tem pressupõe... outros cuidados higiênicos também, né? Tudo isso aí, né? Tem a ver. Quem faz mamoplastia, que retira tecido mamário e coloca prótese, tem menos chance de desenvolver câncer de mama? Essa é uma pergunta dúbia, né? Difícil de ser respondida, mas ela é interessante. Ela é interessante, essa pergunta. Imagina o seguinte, o que dá o câncer de mama, na mama? A glândula mamária, certo? Então, se eu vou lá e tiro essa glândula mamária, a princípio, eu não vou ter câncer de mama nessa glândula que eu tirei. Mas não é assim tão simples, né? Eu não consigo chegar numa mama e tirar toda a glândula dela tão facilmente, né? Existe, sim, protocolos para esse tipo de cirurgia, que é como aquela atriz famosa fez, né?
Angelina Jolie, né? Ela fez a mastectomia, ela tirou as duas mamas e colocou prótese. Mas porque ela tinha indicação. Não é para todo mundo, existe indicação para isso. Tem que ter genes que provam que na família ela tem maior chance, ter mãe e irmã que teve câncer. Existe um protocolo específico para isso, que é uma paciente que tem grandes chances de ter câncer. Aí a gente se arrisca mais, porque tirar uma mama não é assim tão simples, porque a mama ela tem a glândula, tem o bico, né? Tem o mamilo. Se eu tirar a glândula, existe uma grande chance desse mamilo sofrer, ficar escuro, necrosar. Então não dá para eu ir lá e tirar a mama de todo mundo e colocar uma prótese. Não é assim tão simples. Certo? Mas a lógica dessa pessoa que perguntou é interessante, porque se eu estou diminuindo o tecido mamário, eu estou diminuindo a quantidade de tecido que pode dar câncer de mama. Pensando de uma forma bem assim, generalista, né? Lógico que se ficou mama ali, ainda pode ter naquela mama que ficou o câncer. Algum resíduo, né? Essa questão dos exames que é necessário para você fazer antes de fazer a cirurgia. Estão perguntando se tem algum que possa ser feito pelo plano de Unimed ou não. Os exames, sim, os exames pré-operatórios podem ser feitos na maioria das vezes, né? São exames, depende de cada cirurgia. Às vezes eu tenho que fazer um ultrassom da mama, um ultrassom da parede abdominal, para ver se não tem hérnias, né? Para a gente não ter riscos de perfurações ou diminuir o risco de perfuração durante uma lipo. Uma ressonância magnética. Então, tem vários exames e os planos geralmente cobrem os exames. Não a cirurgia. Não a cirurgia. O José está questionando aqui, ele já mandou umas 2 perguntinhas a respeito do queloide. Se tem como a gente já saber se a pele da gente é boa. Ele tá não tem como saber, a não ser que ele já tenha feito alguma cirurgia e já tenha tido. Alguns fatores aumentam. A raça negra, índios, orientais, a chance é um pouco maior, né? Mas não quer dizer que vão ter queloides, mas esses pacientes têm mais chance de ter queloides. Mas não dá para a gente saber quem vai ter ou quem não vai ter, se ele já teve uma cirurgia, teve um corte e tem um baita de um queloide lá, grande chance dele ter na próxima cirurgia. Entendi. E tem a Mara Silva está perguntando se existem exames que indiquem a possibilidade de rejeição da prótese. Não existe nenhum exame que a gente faça com essa finalidade. Tá. A cirurgia de mama para aumentos é a mais procurada pelas mulheres hoje no consultório? Sim, são 2 as cirurgias mais procuradas. Uma fica disputando com a outra ano após ano quem que é a primeira, né? O implante de prótese mamária e a lipo. As 2 disputam, né? São as 2 mais disputadas. Então tá. Agora vamos passar para um outro assunto, isso que é a cirurgia íntima, que o pessoal está perguntando bastante. Legal, boa pergunta, né? Cirurgia íntima. O que quer dizer cirurgia íntima? Cirurgia íntima... Se demora e como é feita, cirurgia e como ela é feita e se demora muito a recuperação, ou o processo, né, da cirurgia. Primeiro, por que será que a cirurgia íntima aumentou nos últimos anos? O que é cirurgia íntima? É um termo que a gente usa para a cirurgia da região dos órgãos reprodutivos femininos e masculinos, né? Daí o termo cirurgia íntima. Alguns chamam até de linfoplastia, né? Que é a cirurgia dos pequenos lábios, mas não é só isso. A cirurgia íntima tem muito mais coisas, né? Muito mais fatores ali para a gente tratar. Agora, por que será que aumentou a procura por esse tipo de cirurgia nos últimos anos? Você tem um chute aí? Acho que questão eu acredito por causa
Ai, como que eu vou te falar? As Hum. pessoas que querem trocar o sexo, alguma coisa assim? Ou não, nada a ver. Não, não, não tem a ver com isso, não. Tem a ver com isso, não. Tem uma coisa mais simples, né? Antigamente, Acidente? Ah, antigamente, como que você acha que eu, na minha época dos 18 anos, ia conseguir ver uma região íntima de uma mulher? por causa disso, então. Como que eu ia ver há 18, 20 anos atrás? Eu ia ter que ver uma Playboy, alguma coisa assim, eu tinha que me virar para achar como que é a região íntima. O Uhum. acesso a esse tipo de imagem, essa informação, era super difícil, né? Agora, você vai no Google e dita lá escreve uma palavrinha lá, Já aparece. já aparecem milhões e vários estilos de regiões íntimas, né? Antes tinha que Das comprar a mais revista, né? variadas, das mais variadas possíveis, né? E aí a pessoa vai ver aquilo, ela vai começar a se comparar. Pô, mas por que que esse meu pequeno lábio não é tão pequeno, né? Tá desse tamanho. Aí ela vai andar de bicicleta, ela machuca, ela durante a relação machuca, porque os pequenos lábios ficam interferindo na relação. E aí o questionamento veio, por quê? O que está acontecendo? Por que a minha é assim? E aí elas foram se comparando. Outra coisa, o uso de hormônios em academia, né? O uso de hormônios Entendi. masculinos começaram a ter problemas ali também, aumentar o clítoris, aumentar essa região, e aí a procura começou a aumentar. Então a cirurgia íntima hoje aumentou assim drasticamente a procura. Geralmente é uma cirurgia em torno, se eu for falar de pequenos lábios, os pequenos lábios que deveriam ser pequenos, como o próprio nome diz, estão grandes. Por um Aham. desses motivos aí. A maioria das vezes é genético, nasceu assim mesmo. Não é porque caiu quando era criança. Às vezes a paciente chega lá, eu quando era pequeno eu caí, aí ficou assim, não tem nada disso. É genético, cresceu mais do que era para ter crescido. Como tem algumas orelhas que crescem mais, narizes, bocas e assim vai. Então, os pequenos lábios estão grandes, estão machucando a paciente. A estética não está legal, ela vai ter uma relação, ela não consegue ficar bem à vontade com isso, né? Às vezes ela pensa que o parceiro vai notar isso e também não vai gostar, né? Uma dica é, a maioria de nós não liga para isso, tá? Se ele liga para isso, tá meio esquisito, né? Falar, olha, esse seu lado esquerdo parece que é um pouquinho maior que o direito. Pessoal, Tá muito né? detalhista, né? Né? Meio que dá uma olhada nisso aí. Mas brincadeiras à parte, se está incomodando a pessoa, tem como fazer. A gente tem como diminuir esses pequenos lábios. Uma cirurgia que demora em torno de 40 a 50 minutos, com anestesia local e sedação, na maioria das vezes. A recuperação em torno aí de 15 a 30 dias, né? Relação sexual depois de uns 45 dias. É uma cirurgia relativamente tranquila. É isso Gente, aí. tá, tem um monte de perguntas aqui e eu acho que a gente não vai dar conta de responder todas, hein? Eita, vamos ter que marcar uma nova aí, hein? Pois é, tem muita pergunta. Cirurgia orelha. Tem cirurgia de orelha, tem A minha amiga. Ixi, meu Deus do céu, tem muita pergunta. Doutores, já é 9 horas. Tem sobre a fibrose, paciente que opera com sobrepeso e se corre mais risco de ter fibrose. Se tem alguma faixa etária que não é aconselhável fazer procedimento cirúrgico também. Olha, a idade acima de 60 anos, os riscos ficam um pouco maiores, mas dentro de uma margem de segurança. Eu vou associar, o paciente tem acima de 60 anos, diabetes, desculpa, pressão alta, obeso, está tudo errado, aí não. Agora, acima de 60 anos, pressão controlada, diabetes controlado, peso legal, dá para a gente fazer cirurgia. Hoje a média, né, é mais de 80, 85 anos. Então, se você faz uma cirurgia com 60 anos, você vai ter no mínimo mais uns 25 anos aí para você, 20, 25 anos, para você aproveitar a sua vida aí de uma forma melhor consigo mesmo, né, com a sua autoestima lá em cima. A minha mãe,
tem 67 anos, né? Ela colocou prótese com 70, fez a face com 62 e fez lipo, abdômen, está muito bem hoje em dia aí. Então, assim, dá para fazer muito bem, não tem problema nenhum. Algumas perguntas a gente vai ter que pular, porque já entra em outras áreas e vai ficar mais difícil para o doutor explicar. Qual o risco de dar errado? De quantos em 100%? O que é errado, né? Dar errado são várias coisas aí, né? Tem infecção, abrir um ponto, essa pergunta é muito, muito ampla, né? Mas a dica é, de uma forma geral, fazer cirurgia com um cirurgião plástico, já falei aonde procurar, no CRM ou no site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Lá você consegue fazer toda essa avaliação. Você coloca o nome do médico, tem que aparecer lá que ele é cirurgião plástico, certo? Isso é o princípio básico. Operar em lugares com segurança, ou seja, em hospitais, não em clínicas, né? Não é seguro operar em clínica, a maioria das cirurgias plásticas não é seguro operar em clínica. Num hospital que tenha uma retaguarda de UTI, né, que se algo acontecer de pior, eu tenho esse apoio dessa UTI. Respeitar bem o pós-operatório, fazer o acompanhamento pós-operatório, às vezes, a maioria das cirurgias precisa de um acompanhamento de uma massoterapeuta ou uma fisioterapeuta, vai depender aí de quem que você tem na sua equipe, mas são fatores importantíssimos para que a gente tenha sucesso na cirurgia. E um dos mais importantes é estar bem, né? Não vou operar obeso. Obeso tem que tratar a obesidade, ele está acima do peso. Não vou operar fumante. Vai aumentar a chance de ter problemas. Então, os problemas vão diminuir conforme eu diminuo os riscos. Tá, respondendo